Normalmente, os sábios dizem que toda grande mudança ela é precedida por uma crise profunda, porque você não pode começar um novo regime civilizatório com as mesmas cabeças, com os mesmos hábitos, com uma maneira de viver que nós tínhamos e temos tido até então. Então, essa chacoalhada que nós estamos tendo, que agora se intensificou com a pandemia, é uma crise muito intensa que nós estamos sofrendo. Alguns estão sofrendo mais do que outros, né? Alguns países estão sofrendo mais do que outros, alguns estratos da sociedade estão sendo mais atingidos pelos problemas sociais, pelos problemas ambientais e climáticos, mas, de maneira geral, todos nós, de alguma forma, estamos sendo tocados, né? Inclusive, os astrólogos falam que a influência de Saturno em conjunção com Plutão detonou esse processo no início da pandemia, no início do ano passado. E desde então nós estamos vendo que as pessoas estão sendo tolhidas na sua movimentação, nas suas escolhas, pelo menos físicas, né? Estão com menos possibilidade de se locomoverem, de participarem presencialmente de reuniões, de eventos, mas, por outro lado, abriu essa comunicação online, que é uma coisa nova, e os mecanismos de comunicação online estão muito mais ativos hoje, muito mais abrangentes. Até as escolas estão se renovando para permitir uma comunicação diferente entre professores e alunos. Então, nós temos que ver o que está acontecendo, né? Esse é o momento de nós investigarmos juntos o que está acontecendo no mundo, né? Não só por causa da pandemia, mas por causa dessa crise. E existe algo que às vezes as pessoas esquecem, que é muito mais premente, vamos dizer assim, muito mais intenso em termos da sua capacidade destruidora do que a pandemia. Porque a pandemia já está melhorando em grande parte do mundo com as vacinas. Inclusive, nos Estados Unidos, onde ela atingiu o número maior de pessoas, ela caiu rapidamente com a vacinação. Em outros países, como Israel também. E aqui no Brasil nós ainda estamos num patamar elevado, mas parece que a coisa tende a melhorar em termos de número de mortes e número de infectados. Mas nós sabemos que os efeitos são duradouros, né, dessa pandemia. E as pessoas estão falando em voltar para a normalidade, mas isso aí é muito questionável, né? Nós não queremos voltar àquela normalidade anterior em que nós estávamos destruindo ainda mais do que nós estamos destruindo hoje. Durante a pandemia, as emissões de gases de efeito estufa diminuiu. Isso era algo que não acontecia há muito tempo. Não foi suficiente para diminuir a concentração de gás carbônico e outros gases que causam efeito estufa na atmosfera. Pelo contrário, isso aí aumentou porque nós diminuímos, mas não estancamos as emissões. Mas pela primeira vez houve uma diminuição. Mas o grande problema do aquecimento global, que eu considero hoje o problema mais grave que nós estamos atravessando, é que o efeito é cumulativo. Quer dizer, tudo que está sendo emitido ao longo dos anos vai gerando uma acumulação de gás carbônico na atmosfera e também de outros gases, né, como o metano e vários outros, que vão fazendo com que o aquecimento global tenha um efeito cada vez mais devastador. E, segundo dizem os cientistas climáticos, né, é praticamente irreversível essa tendência ao aquecimento. Nós já atingimos hoje a 1,1 graus acima do nível pré-industrial. Quer dizer, a referência climática é o nível pré-industrial dos anos 1900. E agora nós estamos já com um nível de 1,1 grau, só que o crescimento, quer dizer, a taxa de avanço do aquecimento é muito rápido. E a previsão é que em 30 anos nós devemos chegar pelo menos a 1,5 graus.
de aquecimento. E esse era o limite que a maioria dos cientistas tinha estabelecido como aceitável, entre aspas, né? Apesar de tudo aquilo que já vai vir, já está acontecendo e vai piorar com o aquecimento global. Mas a tendência hoje é que o aquecimento global, no mínimo, chega a 3 graus. Por quê? Porque a gente percebe que não há uma sensibilidade por parte dos governantes mundiais de estancar aquelas fontes do aquecimento global, que são as emissões, especialmente as emissões de combustíveis fósseis. Há também as emissões causadas pelas mudanças na Terra, né? Especialmente com a da pecuária. Essa também é um outro tipo de emissão que gera emissões pela liberação de gás carbônico e de metano, mas a principal hoje é a de queima de combustíveis fósseis. Isso não vai diminuir, porque enquanto nós estivermos queimando, e não há perspectiva de se diminuir ou de se estancar imediatamente, né, está percebendo que existe muita resistência por parte da indústria de estancar a queima de combustíveis fósseis. Você vê o Brasil, por exemplo, né, o governo, tanto o governo de esquerda como de direita, acha que a nossa grande riqueza é o pré-sal. E estão extraindo cada vez mais tanto o petróleo como o gás do pré-sal. E isso aí, lógico, vai aumentar muito o aquecimento. Então, no mundo todo, quem tem petróleo e gás está continuando a produzir, a vender, a exportar, porque isso aí gera recurso. E existe um mito também, isso também é uma coisa que eu acho muito importante, existe o mito do crescimento. Todo mundo quer crescer. Os países menos desenvolvidos querem crescer, os países mais desenvolvidos querem crescer, os de direita, os de esquerda, todos querem crescer. E isso é um problema gravíssimo num planeta que é limitado, né? O nosso planeta é um só. Nós não temos como extrapolar para outros planetas, né? Hoje, o avanço na tecnologia espacial é muito lenta, né? E mesmo que nós tivéssemos avançado mais, é praticamente inviável você pensar a colonização da Lua, onde não há atmosfera, a colonização de Marte, onde a atmosfera é muito tênue. Então, isso aí é praticamente inviável, né? E nós temos que nos conformar que nós temos um planeta só. E esse planeta é limitado em água, limitado em recursos naturais, a nossa atmosfera também é limitada, a quantidade de alimentos que nós podemos produzir é limitada, porque as terras são limitadas. Então, nós temos que adequar o nosso crescimento àquilo que é o nosso habitat, o nosso ambiente, né? Os nossos recursos, né? Então, o saudável seria nós começarmos a diminuir o crescimento e não aumentar. Mas quando você fala em diminuir crescimento, todo mundo faz cara azeda, né? Faz cara feia, porque todo mundo quer crescimento. E o que é usado para medir o crescimento é o PIB, que é um péssimo indicador. O PIB ele mede o fluxo de dinheiro. Quanto mais dinheiro está fluindo numa economia, mais o PIB cresce. Esse é o resultado principal. Se você, por exemplo, desmata uma floresta, o PIB cresce. Se um avião cai, o PIB cresce, porque vai ter mais, né? As companhias de seguro vão movimentar dinheiro, você vai vender as madeiras. Então, o impacto ecológico, o impacto social de tudo que acontece não é medido pelo PIB. Então, existem outros indicadores que estão sendo criados, mas que são descartados em grande parte pelos economistas e pelos dirigentes mundiais. Por exemplo, no Butão, você tem o FIB, né, que é a felicidade interna bruta. Você mede a felicidade em vez de medir o fluxo de material. Mas isso aí ficou, parece, assim, para muita gente, uma utopia, não algo que seja fácil de ser aplicado pelas nações, especialmente as nações que governam a economia mundial. Então, nós estamos numa situação bastante preocupante, né? Existem poucas
perspectivas de que haja uma guinada muito rápida na maneira como nós vivemos. Isso seria fundamental, né? O IPCC, que é o órgão da ONU composto por cientistas do mundo todo, são centenas de cientistas do mundo todo que vêm se reunindo regularmente para tratar da questão das mudanças climáticas, né? E eles vêm nos alertando há muitos anos, através de vários relatórios, que nós não podemos continuar a viver da maneira que nós vivemos, não podemos continuar a consumir como nós consumimos, né? Temos que mudar os nossos hábitos, mas isso aí tem caído no esquecimento. E agora, durante a pandemia, a preocupação maior é a sobrevivência, mas a sobrevivência através da vacina, através de algumas ações como o uso de máscaras, são muito válidas e necessárias, mas a questão do aquecimento global foi um pouco esquecida e ela tem que ser relembrada constantemente, porque é uma situação muito grave. Os cientistas e os ambientalistas estão falando numa sexta extinção, porque nós tivemos várias extinções no passado, inclusive a última que foi muito marcante, quando desapareceram os dinossauros e praticamente houve uma grande mudança no tipo de vida que nós tínhamos sobre a Terra. Até o impacto sobre os antropóides foi muito grande. E nós temos, assim, hoje, uma condição de perigo. Nós estamos caminhando para uma situação que pode levar a essa exterminação em grande escala. O que os cientistas falam é que a natureza não vai desaparecer, a Terra não vai desaparecer, e vai haver uma adaptação das espécies, uma adaptação das florestas, da vegetação de uma forma geral. Os animais, muitos estão desaparecendo e vão continuar a desaparecer, mas não vai haver uma extinção total. Mas a nossa civilização é que está em risco. Pode ser que haja até uma sobrevivência de alguns seres humanos, mas se a gente mantiver esse ritmo, vai ser uma crise tão intensa que vai gerar mortes assim numa escala que nós nunca vimos antes. O James Lovelock, por exemplo, ele escreveu um livro, A Vingança de Gaia. Isso já faz vários anos que ele escreveu esse livro, pelo menos uns 5 anos, não me lembro exatamente. Mas ele fala que a população mundial, pelas perspectivas que ele estudou, né, como cientista climático, tenderia a baixar para 1 bilhão, de quase 8 bilhões que nós temos hoje, né, com tendências a chegar a 10 bilhões, poderia ser reduzida para 1 bilhão se continuarmos nessa rota suicida. Então, nós temos que começar a investigar, quer dizer, nós que temos talvez um pouco mais de consciência, investigar o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Né? Será que nós estamos contribuindo para continuar com aquilo que os americanos chamam business as usual, ou seja, continuando a fazer negócio, a viver da forma usual, da forma normótica, né? Querendo continuar aquela vida normal. O Hermógenes, Roberto Crema e outros pensadores têm falado muito na normose, que é uma doença, né? Uma doença basicamente mental, de você querer se adequar a esse mundo que está doente. Então, é uma situação que não é sustentável você querer manter esse sistema atual, econômico, político, e os hábitos que nós temos, o estilo de vida que nós temos, isso é impensável e inviável. Então, todos nós temos que começar a investigar, a verificar até que ponto que o nosso estilo de vida está contribuindo para que o aquecimento global continue a se intensificar. E eu acho que os teosofistas talvez estejam numa condição um pouco melhor que a média, porque grande parte dos teosofistas tem adotado a dieta vegetariana, o que tem se usado muito o termo plant-based diet, né? As dietas baseadas em plantas, inclusive veganos, né? Hoje
o veganismo está crescendo mais que o vegetarianismo, o lacto-ovo-vegetarianismo, porque o veganismo ele é mais radical porque elimina a necessidade dos pastos, né? Enquanto que a dieta ovo-lacto ainda depende de você manter as granjas, de manter os pastos e tudo mais, que são, em grande parte, responsáveis pelo aquecimento global. Mas, de maneira geral, só a diminuição do uso de carne já seria muito desejável, e o ideal é que haja uma migração rápida para dietas à base de plantas. Isso vai certamente contribuir para que haja uma diminuição no aquecimento global, pelo menos nas emissões, né? Isso, mas não é suficiente. Outra coisa que pode diminuir é você cessar completamente a derrubada de florestas e começar a plantar árvores em larga escala. A árvore é um instrumento, né? A palavra instrumento talvez seja inadequada, né? Porque é o serviço, mas é o meio mais adequado para você capturar carbono da atmosfera. Especialmente as árvores novas, ela tem uma capacidade muito grande de capturar gás carbônico e transformar em oxigênio. Isso é feito através da fotossíntese. Então, as florestas são importantíssimas e as novas florestas têm ainda um poder maior de gerar esse processo de captura de carbono e devolução de oxigênio para a atmosfera. Então, essa talvez seja a maneira mais importante que nós podemos trabalhar para minimizar esse impacto. Esse impacto virá e já está acontecendo, né? Hoje nós podemos sentir o aumento de furacões, o aumento de incêndios, né? Você vê a Califórnia, recentemente teve incêndios que nunca aconteceram na história da Califórnia, né? Porque lá já é um local naturalmente mais seco e mais quente do que o resto dos Estados Unidos, e os incêndios foram devastadores no último ano. Então, isso tende a se agravar muito mais, não só na Califórnia, como no mundo todo, né? Os furacões, que em alguns locais, como no Caribe, são devastadores, no sul dos Estados Unidos. E, em geral, as mudanças climáticas estão tendo um efeito muito grande. E um dos problemas maiores que estão sendo indicados, especialmente pelo pessoal, cientistas do IPCC, é que os oceanos estão tendo seu nível elevado com o derretimento dos polos, né? A Groenlândia está tendo o seu gelo derretido, o Ártico, a Antártida, tudo isso aí está derretendo numa taxa maior do que o IPCC previa. E isso tem um efeito muito crítico, né? Também o gelo na Sibéria está derretendo muito rapidamente, o gelo dos Himalaias está derretendo rapidamente. Então, na Sibéria, na Groenlândia, por exemplo, você tem aquilo que eles chamam de permafrost, que é aquelas florestas muito antigas que existiram numa era em que o clima era mais quente, e quando o clima foi esfriando, elas ficaram cobertas de gelo. Só que agora, com o aquecimento e o derretimento do gelo na Sibéria, na Groenlândia, na Antártida, elas estão sendo expostas novamente, e aí você tem o efeito da realimentação positiva, ou seja, o gelo ele refletia a luz do sol, né? Porque o gelo é branco, é um branco bem intenso. Então, quando você reflete a luz do sol, ela não é absorvida, né? O branco ele reflete a luz, enquanto o preto ele retém a luz. Então, quanto mais escura a Terra, mais ela retém a luz solar e mais ela esquenta. Quando você derrete o gelo, aquela luz do Sol que era refletida deixa de ser totalmente refletida e é parcialmente absorvida. E você tem, então, aquele efeito de retroalimentação, feedback positivo, que é o aquecimento gera derretimento, que gera mais absorção, que gera mais calor. Então, isso tem um efeito nefasto em termos de gerar mais aquecimento. Então, a previsão
é que até 2030 a gente vai ultrapassar certamente 1,5 grau e até 2050 pode ser que chegue até 3 graus. E isso vai ter realmente um efeito devastador. Então, o que nós podemos fazer é repensar os nossos hábitos alimentares, nosso estilo de vida, diminuir a quantidade de viagens que nós fazemos, porque as viagens emitem, né, geram emissões, especialmente as viagens aéreas geram muito emissões, e as viagens também rodoviárias geram muitas emissões de queima de combustíveis fósseis. Então, são muitas coisas que nós podemos fazer que não dá para relacionar todas aqui, mas cada um de vocês pode investigar, pode verificar como nós podemos diminuir esse impacto das nossas ações. Eu diria agora que o mais importante de tudo é o que gera toda essa devastação, é a nossa postura mental, é a descrença que a maioria das pessoas tem de que nós estamos numa crise. Então, eu diria que a regeneração, que é tão necessária, né? Mas o título dessa palestra é Extinção ou Regeneração. Ou seja, a alternativa que nós temos para a extinção é uma regeneração profunda da nossa situação. Só que a maioria dos cientistas fala na regeneração através de medidas econômicas, medidas políticas e medidas externas, não é? Só que todas essas medidas externas só vão acontecer se a mente do ser humano mudar. Ou seja, a regeneração planetária, ela passa pela regeneração humana, ou seja, pela mudança da nossa maneira de ser, da nossa maneira de pensar, das nossas ações e da nossa visão de mundo. Isso é pouco ventilado, isso é pouco mencionado, mas é fundamental. E aqui nós estamos tentando transmitir isso. Eu espero que todos vocês também tenham essa postura de levar para os seus amigos, para os seus familiares, através de palestras, de conversas, de grupos, né? Que nós precisamos mudar a nossa visão de mundo. Nós precisamos mudar a maneira que nós entendemos o mundo e quebrar o paradigma da separatividade, que está na raiz da crise ecológica, na raiz da crise climática, na raiz da crise educacional e de todas as crises que nós presenciamos hoje. É a grande crise que levou essa percepção de que nós somos separados. O Krishnamurti sempre falava: nós somos o mundo somos nós. Se nós não acreditarmos, se nós não sentirmos profundamente, não intelectualmente, mas nos nossos corações, essa verdade, que nós não somos separados dos outros seres humanos, nós não somos separados das florestas, nós não somos separados dos animais, essa crise não vai ter fim. Enquanto perdurar uma visão egoísta, autocentrada, que extrapola do ser humano para os governos, que extrapola para as famílias, que extrapola para as sociedades todas, a situação vai continuar. Isso aqui muitas vezes as pessoas não percebem, que a atitude de um governante reflete a visão de mundo predominante daquele povo, né? Se um governante age de uma forma egoísta, seja governante de direita, de esquerda ou de centro, é porque as pessoas são egoístas e votaram e pensam de uma maneira também egoísta. Essa é uma realidade que às vezes as pessoas não querem perceber e têm muita dificuldade em entender que a mudança do mundo passa por uma mudança na nossa visão de mundo, que nós fazemos o mundo à luz do que nós somos.
A Blavatsky falava uma coisa que eu acho assim fundamental: o mundo é construído de dentro para fora. Isso ela colocou na doutrina secreta há um século e meio atrás. Quer dizer, o que o mundo é o que nós temos no nosso interior. Nós projetamos o mundo de dentro para fora. E se nós queremos uma regeneração planetária, essa regeneração tem que acontecer dentro de nós. E se nós nos transformarmos, o mundo vai se transformar. Tem muita gente que está pessimista, está dizendo, não tem jeito. Nós já chegamos ao ponto de não retorno. Em inglês eles chamam de tipping point, né? De turning point. Nós já ultrapassamos esse ponto de não retorno, porque o aquecimento global vai continuar e a devastação vai continuar, mas eu prefiro ser um pouco mais otimista, porque eu vejo que não existe um determinismo. O que está acontecendo aí fora é derivado de uma visão de mundo que predomina hoje na humanidade, que é a visão separatista. E eu pergunto, será que todos nós que estamos aqui hoje, sentados, investigando e procurando uma solução para o que está acontecendo, não poderíamos influenciar o mundo de tal maneira a disparar, a dar início a uma verdadeira revolução cultural, uma revolução até, eu diria, espiritual, no sentido de ser a expressão de um novo paradigma, de uma nova visão de mundo, em que o ser humano é colocado no centro, não no centro do universo para explorar o universo ao seu bel prazer, mas no centro de uma postura cooperativa, no centro de uma atitude de relacionamento intenso, amoroso, compassivo em relação a todas as formas de vida. Eu lembro da campanha que o Dalai Lama tem desenvolvido, que eu considero uma campanha fundamental hoje e que é dirigida especialmente aos jovens, que ele chama de Revolução da Compaixão. Olha que bonito, né? Eu dei até uma palestra sobre esse tema que está no canal Suprem. É você buscar uma revolução que não é baseada nas armas. Todas as revoluções até hoje foram baseadas nas armas, baseadas em interesses econômicos, interesses políticos, e, portanto, não trouxeram uma mudança fundamental na estrutura das sociedades. Nós trocamos de governos, trocamos de ideologias, mas os problemas continuaram, porque o egoísmo humano continuou. Então, na medida que nós levamos à frente essa proposta do Dalai Lama, que também é convergente com a postura que o Krishnamurti propõe, de uma verdadeira revolução interior, uma revolução da compaixão, é possível que nós venhamos a causar uma grande transformação na mente humana, na consciência humana. E cada ser humano que se transforma, ele transforma a humanidade. Isso é um fato que nós podemos perceber. Nós temos uma responsabilidade enorme, porque nós não somos seres isolados. É um engano gigantesco você achar que você é muito pequeno para fazer alguma coisa. Essa separatividade, né? Essa visão separatista gera aquela visão da impotência. Eu, como ser isolado, eu não posso fazer nada, eu sou muito pequeno, eu não posso encarar o poder das grandes corporações, o poder econômico, o poder dos interesses, que são enormes nesse mundo corporativo. Mas nós podemos porque nós somos o mundo. E a nossa consciência é a consciência do mundo. Isso é uma coisa fantástica, né? É aquilo que o Rupert Sheldrake fala, que existe um campo, que ele chamou de campo morfogenético, que permeia toda a humanidade. Nós compartilhamos de um campo
que talvez esteja relacionado com o inconsciente coletivo de Jung, existe um campo onde a nossa consciência atua. E cada pessoa que muda a sua maneira de ver, que muda a sua consciência, ela também está atuando nesse campo e fazendo com que outras pessoas que estão conectadas a esse campo sejam tocadas. Quanto mais nós elevamos a nossa consciência, quanto mais nós nos oferecermos como canais de transformação da humanidade, mais nós somos usados. E é muito bonito isso, nós pensarmos que nós não estamos sós, que nada acontece por acaso, que até essa pandemia que parece tão terrível não veio por acaso. Ela tem um propósito. Tudo tem um propósito maior. E nós temos que observar, temos que entender o que está acontecendo e não entrar numa onda depressiva achando que nós não podemos fazer nada. Claro que nós podemos. O meu otimismo, que é o otimismo de muitas pessoas que estão percebendo o que está acontecendo hoje, é o otimismo de quem está percebendo que nós estamos cada vez mais imersos numa onda de transformação profunda, uma onda regenerativa. Nós estamos caminhando para uma fase de profundas transformações. É uma transição para uma nova era. E é claro que sempre que há uma transição, o velho tem que morrer para que o novo possa nascer. Só que hoje nós estamos numa fase que nós estamos observando a morte da velha cultura. E a nova cultura ainda está um pouco indefinida, ela está ainda sendo gerada nas nossas mentes, né? Ela está um pouco difusa e ela é percebida por poucos que podem se elevar um pouquinho mais, estão captando, né, aquilo que está vindo como intuição dos planos mais elevados. E eu acho que todos nós que meditamos, que acreditamos no mundo melhor, um mundo mais cooperativo, um mundo mais justo e um mundo mais fraterno, devemos entrar nessa onda cooperativa e passar a agir. E essa ação é multifacetada. É uma ação que envolve um trabalho interno, um trabalho meditativo, um trabalho de conexão nos planos internos com os seres de boa vontade que estão no mundo todo trabalhando por essa nova cultura regenerativa, pela transição, né, para uma cultura de amor, uma cultura de compaixão, como diz o Dalai Lama, né, e o Krishnamurti, uma grande regeneração planetária. Então, existe um trabalho interno muito grande que deve ocorrer e precisa ocorrer, que implica numa consciência de comunhão, mas existe também um trabalho externo, uma adequação da nossa ação a essa nova visão de mundo. Nós temos que, como dizia Gandhi, né, nós temos que viver aquilo que nós somos. Alguns americanos usam aquele termo walk the talk, ou seja, caminhar como nós falamos. Tem muitas pessoas que falam, mas agem diferente, né? A hipocrisia, ela é difundida no mundo todo. Então, não basta nós acreditarmos na fraternidade se nós continuarmos sendo violentos, se nós não mudarmos o nosso estilo de vida. Então, nós temos que questionar, e esse questionamento é algo muito profundo, não é algo superficial, não é algo livresco, é aquilo que o Krishnamurti fala, de você estar extremamente atento para tudo que está acontecendo à sua volta, atento para as suas emoções, para os seus estímulos, para as suas reações condicionadas e aprender a cada momento. Esse aprendizado é algo valioso e é através desse aprendizado é que nós podemos transformar o mundo. E nós precisamos, então, nos oferecer como instrumentos dessa grande regeneração que está acontecendo. Ela não é um sonho utópico, ela é algo que está acontecendo no mundo. E nós podemos ser instrumentos dessa regeneração.
Então, como está dito no título dessa palestra, né, hoje, tanto eu como várias pessoas no mundo todo estão fazendo um grande chamado à ação. Quer dizer, nós não podemos permanecer numa atitude de inércia, uma atitude não cooperativa, uma atitude de achar que os outros vão fazer e não nós. A ação é necessária no nível de cada um de nós, tanto a ação externa como a ação interna. E é interessante, né, para que nós possamos nos transformar e ser um instrumento regenerativo, nós temos que trabalhar a nós próprios. Eu venho sempre falando nisso, né? Nós somos um instrumento de algo maior e nós temos que afinar esse instrumento, da mesma forma que um músico afina o seu instrumento, né? O seu violino, o seu piano, o seu violoncelo. Nosso corpo tem que ser trabalhado através da boa alimentação, através da observação, dos bons hábitos. Tudo isso faz parte desse novo universo que nós estamos adentrando. Nós não queremos perpetuar as crises, nós queremos usar as crises para que elas sejam um patamar a partir do qual nós vamos buscar um novo mundo. As novas crises virão, talvez até pandemias piores estejam ao caminho, porque nós abusamos da natureza. Então, não importa muito o que venha a acontecer. É muito possível que a gente tenha novas pandemias, novos problemas, o aquecimento global está aí, ele não vai ser encerrado. Nós temos que fazer o possível para minimizar os efeitos. E a nossa ação é fundamental nesse sentido. Mas a ação mais premente, mais importante e mais urgente é a autotransformação, é o trabalho de autocultura, é a nossa preparação interna e o resgate daquilo que é mais precioso no nosso interior, o resgate dessa divindade interior, desse diamante, né, que os budistas dizem que está no fundo do nosso ser e precisa ser resgatado. Essa luz interior que precisa brilhar, que precisa ser um guia para os outros seres humanos. Vocês veem que tem tantas pessoas que estão perdidas no mundo que precisam de uma orientação, precisam de uma luz para que possam continuar caminhando nas suas vidas. E nós podemos ser um instrumento, né? Ser uma luz no mundo se nós nos transformarmos. Cada passo que nós damos nesse sentido da autotransformação, da regeneração, nós estamos contribuindo para que mais luz irradie pelo mundo, para que nós façamos parte dessa grande cadeia de seres de luz que estão trabalhando por um mundo melhor, por um mundo regenerativo, por um mundo cooperativo e um mundo fraterno. Então, eu diria que cada vez mais o primeiro objetivo da sociedade teosófica, que é criar núcleos da fraternidade universal, é necessário. Porque essa fraternidade implica em cooperação, implica em sensibilidade, em você perceber que você não está separado, que cada ser humano é uno com você, que nós comungamos dessa mesma divindade, que nós precisamos substituir, como dizia Blavatsky, aquela sabedoria, que não é bem sabedoria, aquele conhecimento intelectual pela sabedoria do coração, aquela sabedoria que vem de se sentir uno, que vem da comunhão entre nós e a natureza. A gente não vai conseguir transformar a mente dos homens se não for através da linguagem do coração. Nós precisamos sensibilizar. Não existe nenhum argumento intelectual, científico, lógico, que vá fazer com que as pessoas mudem a sua maneira de ser. Nós temos que sensibilizar pelo coração. Essa talvez seja a grande sacada de Blavatsky, de Krishnamurti, do Dalai Lama, que é através da compaixão, da amorosidade,
de uma postura de inclusão de todos os seres humanos no nosso abraço fraterno, para que a gente possa, de fato, criar uma nova cultura cooperativa, que não é intelectual. Nós não vamos mudar porque nós estamos com medo da extinção. Essa extinção ela pode até ocorrer, mas nós vamos fazer o melhor que tiver ao nosso alcance para que haja uma transformação na consciência humana, porque mais importante do que acontece externamente é o que acontece na consciência, né? O que importa mais? É o mundo externo, como ele está se manifestando externamente, ou aquele mundo interno, né? E nós aprendemos, através dos ensinamentos teosóficos, que tudo que acontece externamente visa trabalhar a nossa consciência. Nós estamos aqui nessa vida para aprender e para elevar a nossa consciência. Toda essa vida, né, todos os acontecimentos que chegam até nós são instrumentos de aprendizado para que nós possamos dar o próximo passo na escalada evolutiva. E é interessante que muitos teosofistas têm falado uma coisa que eu acho muito importante, que nós estamos vivendo, e vários ecologistas falam isso também, nós estamos vivendo um momento muito especial. É um privilégio estar vivendo nos dias de hoje, porque cada crise é uma oportunidade de crescimento. Se em vez de reclamarmos e apenas tentarmos, né, driblar a crise e tentarmos superar a crise com instrumentos exteriores, né? Se nós observarmos a crise, verificar o que essa crise está procurando nos mostrar, o que a vida está procurando nos mostrar com tudo isso, o que a pandemia está procurando nos mostrar, o que essa retenção que nós estamos sofrendo, sem poder circular tanto, tendo que usar máscara e tendo que deixar nos desencontrar com os amigos, o que isso quer dizer, né? Então, existe uma mensagem por trás de tudo isso, né? E essa é a beleza. Em vez de você se revoltar com tudo aquilo que acontece, inclusive com as próprias doenças, dificuldades, traumas, é você observar que tudo isso é um instrumento de aprendizado e de crescimento espiritual. E que todos nós aqui somos instrumentos do divino. Todos nós aqui temos que dar uma contribuição. Existe uma missão oculta no nosso coração, um trabalho a ser realizado, e esse trabalho é tanto mais eficaz quanto nós trabalhamos tanto o lado interno quanto o lado da cooperação em grupo. E nós estamos aqui num grupo maravilhoso, né? E esse grupo tem um poder, através não só de suas ações, mas através dos seus pensamentos, de transformar a realidade à nossa volta. Então, nós temos que começar a pensar juntos, sentir juntos e agir juntos em prol dessa nova realidade, desse novo mundo fraterno que nós acreditamos. Essa, eu acho, uma mensagem fundamental que nós temos diante de nós, que essa mudança é possível, que independente do que vai acontecer lá fora, e a gente vai assistir muitas situações difíceis, hoje nós já assistimos e no futuro elas vão continuar a existir, os grandes desafios, muitos problemas, além da pandemia, vão continuar a surgir, mas a maneira como nós encaramos essas novas realidades e a maneira como nós contribuímos para que o mundo se transforme, para que a consciência humana se transforme e continue a desenvolver todo o seu potencial, é que vai fazer diferença. Todos nós somos uma semente que busca expressar todo o seu potencial, né? Então, vamos buscar regar essa semente, vamos buscar trabalhar através da educação cada semente, né, das crianças e dos seres à nossa volta, para que eles possam expressar todo o seu potencial,
de amor, de compaixão, de beleza, né, de fraternidade. Se nós conseguimos levar, né, isso nós só levamos isso na medida que nós nos transformamos. A educação muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então vamos nos transformar e vamos acreditar que essa mudança é possível. Independente do que está acontecendo lá fora, nós vamos trabalhar por esse mundo de paz, esse mundo de amor, esse mundo compassivo, esse mundo de cooperação. Vamos acreditar que esse mundo melhor é possível. E vamos juntos, vamos trabalhar juntos, que é isso que os planos superiores esperam de nós. Namastê.